Olá, rapaziada, pode contar na área. Mais uma vez aqui, contando uma história linda, emocionado aqui, diretamente de Maricá, falando com um ídolo também do Flamengo, porque hoje ele é o ídolo do Maricá. É o cara que colocou o Maricá pela primeira vez na história com seus comandados, na primeira divisão, que ganhou os primeiros títulos de relevância, assim podemos dizer, do Maricá. E a gente está tendo a honra de bater um papo com ele aqui hoje, em loco, pós-treino. Vimos coisas maravilhosas aqui, mas que só o Reinaldo vai poder contar para nós. Antes de tudo, dê o like, se inscreva no canal. Senta o dedo, galera. Senta o dedo lá. E agora vamos começar, porque eu tô emocionadíssimo aqui. E aí, Toreto, e você? Tudo bem, pô, eu tô em êxtase. Tá aqui com a gente. Aqui com a gente. Vai contar tudo. Vai Vem, esconder Renatão. nada. Apesar de ter feito muitos gols contra o meu Vasco, né? Mas o respeito sempre foi grande, a admiração pelo jogador que foi. A gente, dentro de campo a gente ficava triste, mas fora a gente sempre respeitou o atleta, que é o mais importante, né? Verdade. O atleta profissional. E você sempre foi um cara que mostrou ser essa pessoa querida por todos, pessoas que a gente já conheceu dentro do futebol. Você sempre foi um cara bem falado, bem requisitado, tanto que a gente está aqui querendo ouvir as suas histórias. Querendo que você conte para nós. Hoje quem está com a gente aqui vai contar tudo, não pode contar. Reinaldo Oliveira está com a gente aqui hoje, não pode contar. De Itaguaí para o mundo. De Itaguaí para o mundo. Primeiramente, né, vamos lá. Eu que agradeço pelas palavras. Primeiramente, agradecer a Deus, como você falou, né, de ajudar a ter colocado o Maricá na primeira divisão. Hoje o Maricá, graças a Deus, é um clube conhecido não somente aqui no Rio de Janeiro, mas no Brasil todo. Exato. Então isso é mérito de todo mundo. Começa lá de cima, né, do presidente, diretor de futebol, Arlen, Beto, Douglas, todos os staff, todos os departamentos e principalmente os atletas, né? Os atletas que são os protagonistas. Exaltar também o nosso torcedor. O Maricá hoje é uma cidade que respira futebol, nosso torcedor. Verdade. Nós temos uma sinergia muito, muito bacana com a nossa torcida, então isso cidade respira futebol. É gratificante. E, pô, receber vocês aqui, sejam bem-vindos, receber vocês na nossa casa, que isso aqui hoje é a nossa. Eu nem falo como a primeira casa, é a segunda casa, é a nossa primeira casa. Exatamente. E receber vocês aqui no nosso estádio aqui é uma honra. Uma honra para nós, pode contar estar aqui com você, cara, em Maricá, no estádio, coisa linda. Maravilhoso para nós, né, cara? E a gente tá cheio de curiosidades, de coisas para você poder contar para nós. O que me chama a atenção é que do que a gente vê hoje em dia, né? E eu queria que você contasse para nós como é que foi essa questão sua de fazer você já pensava e você já observava com os treinadores que você teve, se você queria já e pensava que essa ia ser no decorrer da sua vida você ia se tornar um treinador. Como é que foi essa transição? Você já pensava no fim de carreira ou desde o início da sua carreira você já pensava, você já observava lá, professor Carlinhos, falava isso aqui assim pra você, o Marcos Paquetá, ou Evaristo, né? Porque esses caras todos passaram na tua vida, né? Muito pertinente a tua pergunta, sem dúvida nenhuma. Eu, por ser um jogador, eu sempre fui um jogador muito tático, né? Desde o primeiro clube meu, que foi o Barra da Tijuca, né? Inclusive, né, o meu primeiro treinador hoje é o diretor de futebol aqui, que é o Douglas Oliveira. Douglas. Aí depois até do Paquetá, até o meu último treinador brasileiro. Então, por eu ser muito tático, eu sempre procurava, né? Os treinadores me consideravam um cara tático, então eu procurava sempre me informar melhor, conversar com os treinadores. E isso lá no final da carreira, né, cara? Eu falei, o que eu vou fazer pós-carreira? Trabalhei com grandes treinadores, né? Vanderlei Luxemburgo, Zagallo, Zico, Oswaldo Oliveira, Carlinhos, Paquetá, enfim, entre outros aí. Todos eu aprendi muito. Falei, cara, vou pegar um pouquinho de cada, vou criar minha identidade, vou começar também a já estudar, né, cara, a parte teórica, não somente virar treinador porque eu joguei. Eu acho que, claro, pode acontecer do cara parar de jogar e virar treinador e dar certo, mas eu acho que tem que se qualificar, tem que estudar, todos os dias buscar conhecimento, porque a busca pelo conhecimento ela é diária, então acho que foi isso, né? Por ter trabalhado com tantos treinadores e por ter sido aquele cara que sempre foi muito obediente taticamente, eu falei, essa vai ser a minha profissão pós-carreira. Legal demais. E isso te ajuda muito, né, nos dias de hoje como treinador, a obediência tática que você já tinha desde o início da sua carreira como jogador. Hoje você, acredito que traga tudo aquela vivência, apesar de hoje ser um futebol diferente daquela época. E conta pra gente, na sua opinião, qual é a maior diferença do futebol daquela época que você começou como jogador para hoje, que você também
tá no seu início de carreira como treinador, né? Pegando esse gancho de início de carreira de jogador, início de carreira como treinador, qual é a maior diferença que você enxerga hoje? Eu acho que a maior diferença que tem hoje são as informações, né? A tecnologia, eu acho que O acesso à informação. né? acesso à informação hoje, por exemplo, você consegue estudar melhor um adversário. Então, a evolução que teve na análise de desempenho, né? O futebol em si no jogo, ele ficou, sem dúvida nenhuma, diminuiu, ele ficou mais rápido. Sim. Então, tipo assim, os espaços ficaram menores, então você tem que ter a tomar decisão melhor, mais rápido. Você percorre mais, né? Hoje, um cara aí do Copa do Mundo, a gente viu que teve atleta que bateu 12, 13 km. Então, essa evolução física também, ela foi uma coisa absurda, mas eu acho que, do campo, eu acho que a maior evolução que teve dos goleiros também, assim, hoje tu vê os goleiros, tem goleiro que joga praticamente de líbero. Né? Na verdade, quando a gente agora for fazer a disposição tática do esquema, você tem que botar lá o 1-4-3. Tu tem que contar, porque porque o goleiro sai hoje jogando. ele usa a superioridade com o goleiro. Sim. Né? Eu acho que o Neuer, na Copa de 2014, ele começou a implementar isso, então todo mundo começou, cara, tu vê o que dá para fazer com o Neuer, aí tu vai a evolução dos preparadores de goleiro. Então, assim, eu acho que mais assim, as informações, você consegue ter mais informação do adversário, você consegue também preparar o seu time melhor com análises, com vídeo, com coisa mais detalhada. Muito bom. O Reinaldo, pergunta a você, Reinaldo, o Reinaldo treinador hoje do Maricá, ele é mais Papai Joel? Ele é mais Vanderlei, ele é mais Evaristo. Mais Carlinhos. Ou ele pegou um pouquinho de cada, fez um mix. Eu acho que, como eu falei, eu peguei tudo que eu tentando se imaginar aí, né? Do cara do esporro, do cara paizão. Então, eu acho que tu tem que ter um equilíbrio, né? Eu acho que eu sou aquele treinador que eu tenho que ter eu sou um cara equilibrado, acho que tem que ter um momento daquela cobrança mais forte. Eu já me vejo mais daquele cara mais enérgico, aquele cara da beira do campo, que o tempo todo jogando junto, orientando, ensinando o tempo todo. Então, tu vai me ver na beira do campo o tempo todo passando informações para os atletas. Mas tem um momento também de você ser o paizão, de dar carinho, de saber o que está acontecendo, de procurar conversar com o cara individualmente, porque muitas das vezes o atleta não está performando no treinamento, mas o que está acontecendo na casa do cara, o que está faltando, o que aconteceu, porque o cara não dormiu bem. Então isso faz parte do treinador, então eu acho que... Essa gestão, então eu procuro englobar tudo, né? Ser aquele cara, tem que ter um momento de... Aí sim, cobrar forte no vestiário, pós-jogo, mas tem que ter uma... Agora não é hora, agora é hora de passar confiança, por que a gente não está jogando bem, por que não está performando, então tem que ser equilibrado. Essa percepção o treinador também tem que ter, né, cara? Hoje em dia o treinador faz uma... Tu tem que ser mutante, né? Não dá pra tu ser somente aquele cara que cobra o tempo todo, quebra o tempo todo, ou também aquele cara que passa a mão na cabeça, então tu tem que ter um equilíbrio. Você acaba sendo também aquilo que você quer do atleta quando você, igual você falou que você era um cara tático, que não fazia somente uma função, então você, como treinador, você acaba sendo isso também. O treinador ele tem que ter conhecimento do seu grupo. Por exemplo, tem atletas que ele recebe muito bem uma cobrança mais forte. Pô, esse cara recebe bem, aquilo ali passa energia pro cara, ele quer provar pro treinador que o treinador tá errado e quer jogar mais ainda, quer jogar melhor do que ele vem jogando. E tem atleta também que se cobrar muito forte o cara vai acuar, né? Já vai acuar, a cabeça do cara vai lá embaixo, perde a confiança. Então o treinador tem que ter esse entendimento do seu grupo. Entendeu? Eu digo isso, Reinaldo, porque eu fiquei surpreso, estava conversando com o Daniel de fora. Fiquei surpreso porque dentro do campo a gente via o Reinaldo jogador, a gente via você mais tático, mais caladão, e eu vi que você continuou no treino, gritando, uma transformação assim até pra quem tá vendo de fora. Eu falei, assim, a imagem que tem do Reinaldo mais tranquilo, aquele cara mais... exatamente. Mas gritando ali, vai aqui. Aí quando tu bota o uniforme, compadre, tu bota... Né, a gente até fala que eu falei, cara, é a nossa seleção brasileira hoje, né? É o Maricá. Eu passo pros meus atletas aí, cara, eu procuro todos os dias ser melhor e passar cada dia mais, fazer os meus atletas evoluir, que é a minha função aqui. Se eu conseguir fazer isso, eles evoluem na parte que eu falo da tática individual, né? A tática individual é um perfilamento do corpo para finalizar, é um ajuste de perfilamento de corpo do zagueiro para correr para trás, é um domínio orientado, é um domínio já pensando na próxima ação, é um passo na perna boa para o cara já para a condução, aí sim é o trabalho do treinador. Fazendo eles evoluir na tática individual, aí o coletivo vai ser forte. Isso é excepcional. Hoje em dia, o treinador ele também é uma espécie de psicólogo, né? Porque você falou aí, o atleta não está performando, mas você sabe o que está acontecendo na casa dele. Então, assim, isso é um trabalho, né, que hoje no futebol ele cresceu muito, evoluiu muito em relação à sua época como jogador, né? E assim, a gente vê que o Maricá tem uma estrutura aqui que entrega algo bom para você trabalhar.
E assim, a gente fica feliz, né? Porque é um clube que entre aspas, veio do nada aí, a galera, muita gente não conhecia. E assim, e você, o que te fez acreditar nesse projeto do Maricá para estar aqui como treinador? Deixa hoje? o Arley falar no teu ouvido, deixa o Arley falar muito no teu ouvido. O Arley, quando deixa o Arley falar, deixar ele falar. Sua chegada no Maricá, como que foi? Do dia a dia, por exemplo, eu sou um treinador que eu me preocupo com tudo. Até do corte da grama, se a grama tá molhada, se a grama tá mais seca, a alimentação dos atletas, sou aquele cara que pega no pé. Tipo assim, pô, segura na alimentação, vou melhorar no percentual de gordura. Se eu vejo um cara tomando refrigerante a mais, eu já vou no cara. Tipo assim, eu me preocupo com tudo. Tio Me preocupo chato com da tudo. escola, né? Mas é pro bem deles, né? Porque depois que estiver, né, jogando na Europa, jogando uma Série A de brasileiro, os caras vão lembrar de toda essa cobrança. Né? Agora, voltando sobre a minha vinda aqui para o Maricá, eu acho que o Maricá tem uma história, como eu falei, a minha história com o Maricá começou lá atrás, em 96, porque o Douglas, que hoje é um homem forte de futebol aqui, o Douglas Oliveira, foi meu primeiro treinador. Que legal, cara. Lá em 96, no Barra da Tijuca. Então, estamos vendo ele tempo ali. passou, né, cara? Ele, trabalhou Douglas. no Fluminense, Botafogo, revelou grandes jogadores também. E depois ele foi morar aqui em Maricá, conheceu o Arley, né? Nosso presidente aí, fizeram uma parceria vencedora. Valeu, também. Arlen. Abraço. E numa dessa aí, ele me acompanhando, ele me fez uma convocação, né? Não foi nem um pedido, uma convocação. Falei, pô, cara. Convocação, é a tua seleção brasileira, pô. Falei, ó, cara, vindo de você, o cara que me lançou pro futebol, tô dentro. Cara, aí o Arley eu já conhecia, com meu irmão jogou aqui também. Como eu falei, já tem uma história aqui no Maricá, meu irmão conseguiu acesso. Que bacana, conseguiu acesso aqui importante aqui com o Maricá também aqui. Então acho que é isso. Pessoas sérias, pessoas com projeto a longo prazo e tipo assim, que dá essa estrutura pra gente trabalhar, pra comissão trabalhar, para todos os departamentos trabalhar e principalmente os atletas, né? Como eu falo, nada disso é possível sem os protagonistas, que são os atletas, executarem bem o que é passado. E para isso precisa de uma mínima estrutura possível e eles dão até mais do que a gente precisa e com certeza vai melhorar ainda mais. Pô, com certeza. Eu acompanho aqui, já vinha assistir os jogos aqui antes de ter o estádio completo, assim, realmente construído, né? Eu sentava aqui, botava 4 tijolinhos aqui, sentava atrás do gol para assistir. Agora tem projeto CT, tem Pô, tudo isso já é bacana demais. Aí, cara, E ver o que a gente vê hoje aqui, não é o resultado só. É lógico que o resultado importa, né? A gente vai se sentir orgulhoso como cidadão, pô, e tudo mais. Torcedor que eu venho aqui desde o início assistir os jogos e tal, muito bacana. Mas a evolução da profissionalização aqui, do esporte em si, não só do isso tudo em que geral, você tá falando, do esporte, do futebol, do Maricá. Eu acho que isso, em cima disso que você está falando, que é de fora para dentro, né? O torcedor do Maricá, a cidade, tem que se orgulhar do trabalho que é feito aqui, porque hoje o Maricá, ele representa, não somente aqui no Rio de Janeiro, onde tu vai, todo mundo conhece o Maricá. Fala de Maricá. Entendeu? Hoje todo mundo procura para fazer avaliação no Maricá, nas categorias de base. Então isso é fruto de um trabalho, como você falou, é um projeto também, uma vida social de crianças que quer chegar aqui numa base, com quer certeza, vestir a camisa do Maricá. Com certeza. Isso é uma vitória pro clube, né? Sim, com certeza. Vitória pra cidade. Vitória pro clube, pra cidade, motivo de orgulho, né, cara? Carregando esse piano aí, pro futebol brasileiro, né? Ô, meu irmão. Meu irmão. Apareceu mais um clube sério, com responsabilidade para formar jogadores, entendeu? Perfeito. Para botar o nome da cidade, exatamente, né? E do nosso Rio de Janeiro, exatamente, no cenário do futebol aí, né? E isso culmina com o que ele falou, que é muito legal, o que o Reinaldo disse: o trabalho sério vai dar resultado, com responsabilidade, com dedicação que é feito aqui, que desde que ele chegou, e aí culmina com ganhar os títulos. Mas é todo um processo. Foi a sequência do bom trabalho. O processo vem desde... Eu acho que o clube foi fundado em 2000 e... Pode pedir ajuda do universitário? Pode. Vereador, o clube foi fundado em 2015? 2018. Então, o projeto vem desde 2018, né? Desde a Série B1, da 4ª, 5ª divisão. Aí os caras vieram ganhando, conquistando. Quero aproveitar também a audiência, assim, eu acho que parabenizar também todas as comissões que passaram aqui, né, cara? Com certeza. Que iniciaram esse projeto lá atrás, com os atletas também. Com certeza. E hoje a gente está aqui somente dando uma sequência para cada vez crescer. Olha o nível do nosso convidado. Esquece. Memória total, afetiva e gratidão. É isso aí. Vindo aqui pode contar. Vamos lá. Galera, acesse o canal, se inscreva. Senta o dedo no like lá. Vamos com tudo. Sabe que você falou sobre essa questão
a sua chegada no Maricá, a gente até entrou nessa questão dos títulos. Vocês chegaram, sabemos que os outros clubes que estavam antes, até que chegaram para disputar, tinham mais mídia para serem os devidos ou quererem ser os reais campeões, mas vocês demonstraram dentro de campo. Eu acompanhei, eu vim praticamente em todos os jogos aqui naquela campanha histórica, tanto da Copa quanto do campeonato da A2, né? Foi histórico, tudo que a torcida ajudou. Eu estava conversando até com o Impera aqui nos bastidores, que o estádio ajudou muito. Muito, muito. É uma simbiose que existe aqui entre o time e a torcida. Todo mundo vem, desde o primeiro momento, não para de cantar, de balançar bandeiras. Muito, e dificilmente, eu mesmo, todos os jogos que vim aqui, eu nunca vi estádio, eu venho com a minha esposa, minha filha, a gente assiste o jogo aqui sem problema nenhum. Não tem problema de trânsito, não tem problema de nada. É tudo com maior tranquilidade, sem confusão e um clima muito amistoso. A gente assiste aqui. Acredito que isso faz diferença na minha visão. Mas você, como treinador, a sua visão em relação aos 2 títulos, como começou aquela campanha, o trabalho foi feito. É lógico que difícil vai ser ouvir de você algo negativo sobre aquela situação. Mas o que você pensou no início daquela temporada? A gente vem para brigar, tem os outros clubes, porque hoje em dia todo mundo tem acesso à informação. E aí acabam acontecendo com muito mérito, é claro, os títulos. Foram jogos memoráveis, assim. 4-3 contra o Duque de Caxias na semifinal. Aquele jogo ali foi histórico, meu irmão. Aquilo ali Audax, perdão. A memória, o HD externo Impera, contou pra gente aqui que Audax, perdão, não posso... 4-3 foi aquele jogo ali, desculpa, aquele jogo ali foi foda, histórico. Cara, vamos lá. Primeiramente, eu acho que tem que... Você falou uma coisa muito importante, um campeonato muito difícil, né? Muito difícil. Onde só sobe um. Então tem que valorizar muito essa conquista. Muito. Essa conquista, essa conquista ela foi muito importante na história do clube, muito importante na história de toda a comissão e dos atletas, porque ficou marcado, né? Da forma que foi um campeonato histórico para Maricá, né? Nivelado por cima, né? Um campeonato bem jogado. Então a gente conseguiu ser campeão, mas acho que o projeto começou lá atrás, né? Como você falou, por exemplo, em 2023 eu estava aqui, não fizemos uma boa temporada, aí entra, né, o papel do dirigente que conhece futebol, né? O Arley, o Douglas, de manter o trabalho, ver que, mesmo sem o resultado, ver que tem trabalho. E a única coisa que eu pedi para eles é o seguinte: me dê o estádio, né? Porque com o estádio você melhora a logística, você tem um torcedor do lado, que eu sei da força da torcida do Maricá. Eu repito, meu irmão jogou aqui, conheço o Maricá, né? Com a palma da mão, porque meu irmão jogava aqui, eu acompanhava os jogos. E o Douglas, o mérito todo de formar o elenco foi do Douglas. O Douglas que montou o elenco todinho, claro, com eu ajudando a olhar jogadores, mas ele é o cara que desde o primeiro momento ele falou, cara, vamos começar a olhar, fazer um scout melhor da equipe em cima do meu modelo de jogo, eu e ele, mas assim, eu ainda consegui depois sair daqui, eu estava trabalhando em outro clube também, e ele trabalhando 24 horas para procurar as peças que se encaixavam no meu modelo de jogo. Eu acho que é isso, cara. Então eu acho que você tem esse respaldo da diretoria de acreditar no trabalho de 2023, que não foi um bom trabalho, em quesito de resultado. Sim. Né? Mas os caras veem que tinha trabalho, que a gente conseguiu mudar muita metodologia do clube no dia a dia. Verdade. Tipo assim, a gente tem um legado hoje aqui que assim, é muito bacana, né? Que a gente está deixando aqui para o Maricá, não somente no profissional, mas desde a categoria, desde a categoria de base, que também os professores vêm fazendo bons trabalhos também. E é isso, manutenção do trabalho e depois, cara, aí entra o papel do treinador de ter a convicção, né, de acreditar no que está sendo feito e toda vez, como eu falei lá no início da primeira pergunta, de evoluir, por que eu preciso melhorar, né, para a gente chegar, o que eu preciso melhorar para a gente evoluir, para o time jogar bem, para dar alegria para o nosso torcedor, porque no final das contas é isso. Você tem que ganhar para deixar o nosso torcedor feliz e a gente sair satisfeito com o nosso desempenho. Então acho que é isso, é fruto da manutenção do trabalho, de acreditar no trabalho do treinador e da comissão, e os atletas que vieram também escolhidos a dedo, atletas com perfil de ser campeões. Eu acho que isso é importante, atletas com perfil acostumado a ganhar, que odeia perder. Então, exatamente. Assim, eu tenho essa filosofia, né, cara, no meu time aqui. Qual o modelo de jogo? Não, meu modelo de jogo é um time competitivo, um time organizado, um time que se recusa a perder. Claro que nós temos um adversário, nós vamos perder, vai acontecer, mas é um time que vai lutar até o final pela última bola, sabendo que
por trás da gente tem o nosso familiar, tem o nosso torcedor que depende dessa alegria. E é o que a gente vê no campo. Eu posso dizer isso aqui, quando eu acompanho os jogos, o time Até a luta última até a bola. última bola. Total. Tu falou do Audax, foi um gol em 54 minutos, né? Se fosse um time ali que tivesse a mentalidade pô, já foi, Já tinha acabou, se não, pelo entregado. contrário. Foi aquele jogo da chuva. Eu tava no jogo da chuva no banco, vamos que dá, os atletas estavam no banco, né? E vamos que dá, a torcida vamos que dá, e os atletas isso? dentro de campo, Todo mundo cara. remando junto, Histórico. né? Isso aí. Todo mundo remando mesmo. O jogo da chuva. Histórico. Aquele jogo foi um jogo épico, né? Pô, jogos para sempre. Opa, Puxa na memória aí, galera. joga lá no YouTube e vem. 2024. Pô, maravilhoso, cara. Audax e Maricá. Pô, que maravilha, cara. E agora o time vem, depois dessas conquistas, disputando ineditamente a Série... É inédito a disputa da Série D? É inédito ou já disputou? É a Série A, né? Série D do brasileiro, né? A Série A é inédito e depois a Série D do brasileiro. O clube teve uma participação na Copa do Brasil, né? Sim. Então nunca tinha jogado a Série D. Você é um cara você é um cara que consegue, tipo, ser... você falou, porque na minha época tinha bons atacantes, eu não estava no nível dos caras, mas você é um cara que consegue, quando você chega, ser inovador e consegue ser o cara ser o primeiro sempre. Você foi o primeiro cara, você foi o cara que fez o primeiro gol da Arena Pantanal, né? E você foi o cara que você fez o Maricá chegar na Série A do Campeonato Carioca, e você também é o cara que está pela primeira vez levando o Maricá à disputa da Série D. Então, cada um tem seu mérito. O teu é muito grande, cara. Obrigado. Junto com o Maricá, com a comissão, com todos e com tudo isso, né? Cada um tem o seu lugar na sociedade. Mas a tua história em relação a Maricá, ao clube, ao futebol, o que você vem fazendo aqui no trabalho com a comissão, como você falou do Arlen, do Douglas, o Impera, o Wilson, né? Também, levado, mas muito importante aqui, toda essa estrutura. Aqui, ela é muito forte, né? E vocês estão fazendo história aqui, cara. O que vocês fazem é histórico aqui. Isso que tu falou é importante, né, cara? Tu falar isso, porque muitas vezes as pessoas não entendem, né? Por exemplo, o Maricá esse ano jogou a primeira vez no Campeonato Carioca, na história do clube, né? Com 7, 8 anos de existência. Chegou a liderar o Carioca. E estamos jogando a primeira vez a Série D. E muitas vezes as pessoas querem acelerar um processo que tu sabe que não é assim na primeira vez. Claro que pode acontecer, já aconteceu no primeiro ano, o time ser campeão, futebol, tudo é possível, mas primeiro tudo é um processo, tudo está sendo aprendizado. Pô, esse ano chegamos a liderar, tivemos uma queda na competição que é normal, normal, porque os outros times também começam a evoluir, tu começa a ter, né, assim, começa a faltar ali um pouco de experiência, até por ser nossa primeira vez na divisão. Sim. Aí tu vai para uma Série D, onde a gente pega uma chave muito difícil, considerado por 90%, né, de colunista, de imprensa, de torcedor, a mais difícil da competição, entendeu? Porque quase todos são SAF, todo mundo investindo bem, e a gente competindo, cara, competindo, mesmo jogos que a gente perdeu, a gente competindo, honrando a camisa do clube, então acho que é isso. Então tudo é um processo, claro que a gente quer chegar, todo jogo a gente entra para ganhar, para chegar, para classificar, quem sabe, já esse ano já poder ter uma Série C e um acesso para a Série C, a gente sabe que é difícil, mas a gente está em busca dela. Tem a Copa Rio, que a gente vai de novo tentar o bicampeonato, mas tipo assim, tudo é, por isso que eu falo, o torcedor ele tem que entender o momento, assim, e só é possível com a ajuda do torcedor. Exatamente. Né? Com a ajuda do torcedor. Tu pegando esse gancho aí de Maricá, tem noção do teu tamanho para essa cidade aqui? Porque quando a gente... Tu tá gigantesco, cara. Aqui só se fala em você, cara. Não, é sério, cara. Não, cara, assim, como eu falei, eu acho que... Pô, a história. Eu acho assim, o meu papel aqui, né, além de ser treinador, assim, vocês falaram uma coisa importante, como ex-atleta. Eu tive uma carreira íntegra, né, cara? Tipo assim, nunca tive problema com o treinador, nunca fui disciplinado, sempre fui aquele cara rigoroso nos horários. Onde eu joguei, poxa, eu fui campeão. Mesmo quando eu fui campeão também, eu procurei sempre me entregar ao clube que eu joguei 100% ali. E isso reflete na vida como treinador. Então o torcedor também, hoje muitas torcedores não me lembram na época que eu joguei, mas os pais lembram, então passa, pô, esse cara foi exemplo, esse cara hoje a ele gente lembra. Hoje ele tá com o Maricá aqui passando todo o conhecimento como jogador. Então para mim é gratificante demais poder saber que eu estou ajudando, né? Junto com todo mundo, departamento, diretoria, atletas, no crescimento da cidade, né? Exatamente, até na vida social de muitas crianças, de educação. Então isso para mim isso é gratificante. Caminha muito legal. Caminha junto, né? Exato. Essa educação social junto com o esporte, né? Perfeito. Junto com o clube que é profissional, mas que também tem esse lado, né, social que
que caminha junto na minha visão e é importantíssimo. Ô, Reinaldo, você falou muito que na sua época, né, a gente falou aqui de Maricá, né, importantíssimo, que é o seu momento hoje. Só que eu tenho certeza que a torcida do Flamengo, ela quer ouvir também sobre o passado, né? Que não é menos importante do que o presente. É claro que você não vive mais lá. Hoje você está em outro momento. Fiquei puto pra caralho contigo quando tu foi pro Botafogo, irmão. É o torcedor, né? Torcendo pra você voltar, cara. Caralho, Eu não quero nem falar sobre isso. isso. Coração dói. Você fala Porque que os jogadores, né, eles eram muito muito bons, né, na época. Não é que os de hoje não sejam bons, não é isso que você falou. Você falou que você jogou com muito jogador bom. Hoje você é treinador, treina muito jogador bom. Mas naquela época você jogava ao lado e contra muito jogador bom. Como é que foi jogar ao lado do Luiz Fabiano, cara? Assim, o Luiz Fabiano, a gente tem um respeito como ele, como jogador, foi talvez o nosso último camisa 10 na seleção que entregou, 9, que entregou assim um bom futebol, né, em 2010. E assim, cara, conta pra gente um pouquinho como ele era no dia a dia ali, que ele parecia ser um pouco esquentadinho ali, né, dentro de campo. Assim, fora de campo, eu acredito que não, mas dentro de campo ali ele se entregava. Jogou como muito. É que foi fazer dupla naquele ano ali, junto com... Na verdade era um trio, né? Tinha o Kaká, né? Então, assim, o Luiz Ricardo Fabiano, Isaac. acho que foi muito feliz. Foi um dos grandes 9 da história do futebol brasileiro. Verdade. Tive a honra de jogar. Eu joguei com muito 9 bom, né? Romário, Edilson, França, Imperador. Você Então, substituiu o França lá no São Paulo, né? Ele eu vai pro Bahia, né? cheguei a jogar com ele ainda Chegou, 6 né? meses. O Luiz Fabiano, respondendo a tua pergunta, ele assim, é um cara muito explosivo fora de campo e dentro de campo. Então aquilo ali, ele tinha que ser daquela forma. Se ele fosse tranquilo, ele não ia Faz parte ser do perfil dele, né? ele não ia ser o cara que ele foi. Então era um cara muito acima da média, um cara muito decisivo, mas um cara muito humano também, um cara muito amigo, um cara muito de grupo. Tive que, vamos dizer assim, mudar um pouco a minha forma de jogar para jogar com o Luiz Fabiano, né? Porque no Flamengo eu jogava de uma forma quando eu jogava com o Edilson, quando eu jogava com o Adriano, Imperador, quando eu joguei com o Tuta. Então depois no São Paulo o modelo de jogo era totalmente diferente, era um jogo de mais de tabela. Era Osvaldo, Henrique. Era o Nelsinho Batista e depois Osvaldo de Oliveira. O Luiz Fabiano tinha que ter outro tipo de movimento, mas depois que se adaptação, a minha irmã aí, jogar com um cara bom de bola aí, era muito Era fácil. demais, né? E O Lê falou isso de você, falou pro Gil. Falou. Melhorou a vida dele. Melhorou a vida dele, que a tabela curta, ele gostava da tabelinha. porque a gente já tinha um entrosamento, né, jogamos junto no Flamengo 3 anos na base, né? Eu e Lê. Aí, inclusive, né, o gol de 99 da Mercosul da final foi uma jogada que a gente fez muito, porque não vai ter mais vídeo, mas a gente fazia muito aquela jogada, a gente fala hoje que é jogada de pivô, né, jogada de parede, Lê tocar, no caso eu era o centroavante da base, segurar e fazer uma tabela e ele vir finalizando. Então era uma coisa que a gente conseguiu levar pro profissional. Essa foi a primeira coisa que eu te perguntei quando você autografou minha camisa na apresentação uma vez aí do uniforme, que foi a primeira coisa que eu te perguntei. Você assinando a camisa, eu te perguntei. Falei, Rei, como é que foi aquele gol lá, cara? Que o Lê te dá a bola assim. Eu perguntei primeiro pra você, depois eu perguntei pra ele, né? Que pra gente aquilo ali também é histórico, né, cara? Aquilo ali, aquilo foi maravilhoso, assim, pra nós. Mas aí o Lê falou, aquilo ali a gente desde os 13, marcou 14 uma geração, anos. né? Porque ali o Flamengo não Lê ganhava um Rezende, título mano. internacional desde 81. Exatamente. Então, a minha geração não tinha visto, eu sou de 82. Era o momento do Vasco Perdemos naquela naquela época. Perdemos em o Flamengo, 97, 95, O acho que com o Flamengo Romário. foi para aquele que jogo perdeu lá pro com Independente. eu da base, Lê da base, Juan da base, Rocha da base, Atisson da base. Maurinho da base também, Maurinho também tava. Não, Maurinho Maurinho Manuel da Maurinho é base, do- Maurinho Júlio é do César da Bragantino, base, Bragantino. Léo Inácio da base. Tipo Inácio. assim, Léo cara, era Inácio. muito jogador da base, né? Tipo assim, jogar contra o Palmeiras em 99, aquele time Palmeiras, era o atual Campeão da campeão da Libertadores. Libertadores, Tinha os caras disputado no o auge, Mundial, cara? né? Então como se diz assim, honrou ainda mais a nossa conquista, com né? certeza, Ganhar contra o cara. Palmeiras forte daquele jeito. E o jogo aqui foi 4-3. Você Maracanã. também Aqui eu fiz fez gol, nada aqui, né? No Maracanã não fez nada. Só da vitória. Só da vitória. Roubada de bola de Célio Silva, cruzamento do Artícer. Isso, O professor Só- fez só assim, ó.
Porque, tipo assim, pô, meu garoto. Deixa eu ver aqui, é o boa seu tarde. Carlinhos- De boa É, só de boa tarde, Nosso boa tarde. querido narrador Cê- Luiz Alfredo, não sei se você lembra dele. Repete que o golaço é Repete que o teu. golaço é seu. Ele, quando fazia gol de cabeça, era de De boa tarde. ele falava. Pô, Pô, sensacional. maneiro. Você fica à vontade pra você perguntar pra ele se falar de Flamengo, como é que foi o início da carreira lá, porque ele vai falar sobre o Flamengo, né? Fiquei chateado com ele, que ele, porra, foi pro São Paulo. Não, mas espera aí, vamos começar primeiro, vamos falar sobre a carreira. Mas sobre a carreira do Flamengo, pô, sensacional. Queria falar aquele jogo do Perol. Aquele jogo do Perol. Perol, porra, que jogo. Eu e esse cara aqui vibramos como. Esquece. Então, Loucura. o jogo do Penharol foi meu primeiro gol como profissional, né? Então ali, pode dizer que onde tudo começou a abrir a porteira para mim de começar a fazer gol. Quando eu subi, quando eu subi do juniores, né, que é o sub-20 hoje, para a época profissional, eu ainda não estava conseguindo render o que era esperado de mim. Que eu, pô, Aquela transição, no né? júnior eu fazia gol de qualquer jeito, no profissional eu ainda estava muito tímido, né? Sim. Então eu precisava de um gol para ganhar confiança, para começar a fazer tudo que eu vinha fazendo no júnior. Claro que o profissional é totalmente diferente, né? Torcida, a pressão é outra, imprensa, nível de força, enfim, Imagina a etc. atmosfera lá no Centenário Montevidéu. Lotado, semifinal de Copa Mercosul. Aí tu faz um gol daquele lá do meio da rua, meu irmão, aquele pombo sem asa, aí a confiança... O 10 do Penharol era Lá bem em Goicheia, cima. bem Goicheia, histórico da seleção do Histórico, Uruguai, isso aí. O irmão. professor Carlinhos apanhou aquele dia? Não, eu acho que não. Não deixaram, não. Esse cara, né? Mas eu lembro o Klemer, Pimentel, o Beto, os caras eram Sinistro, embaçados, né? Porra. Klemer não conseguiu dar uma cara. Mas eu não quero lembrar da porrada, não, da briga, não. Que foi um golaço. Não, o jogo, a briga, tipo assim, deu a entender que o jogo foi pancadaria. Golaço. O jogo foi um jogo Pegado. limpo, um jogo pegado. Depois a torcida inflamou, um ou outro caiu na pilha, aí, meu irmão, aí já era. Aí o pau quebrou lá, aí a pancadaria foi feia. Foi uma coisa lamentável nesse jogo, né? Pô, demais, mas pra mim o que eu lembro é o gol, é o golaço que você fez. E aquela conquista histórica do Flamengo, cara. Aquele título ali pra nós, pô, eu não quero falar que ele jogou em outros clubes não, mesmo sabendo que ele jogou bem, mas, pô, pra mim a lembrança do meu coração pô... Adorava quando fazia Eu quero que ele baixo, conte, adorava. eu quero que ele venha aqui 2001, contar só 2000, sobre o né? Flamengo e Maricá. É só isso que eu aceito. No meu coração eu só aceito ele falar sobre Flamengo e Maricá. Eu quero escutar a tua lá da história de uma resenha que tu tava com o Lê. O Evaristo viu lá de cima, cara. Fala essa resenha Eu aí. não lembro dessa resenha, não. Lê é foda. Lê Conseguiu ver vocês dois lá, cara. A gente gostava de dar uns rolezinhos na folga, né? Não, olha, Claro, assim, pô, faz parte, pô. Aí deu de cara com o Tu era professor levado também? Evaristo. Era levado também? Não, eu era mais tranquilão. Era mais pacato, Tranquilo até hoje, né? Mas é assim, poxa, eu leio com essa história, eu falei, eu não lembro dessa história, mas ele fala que foi uma história que a gente estava na praia, que o Evaristo apareceu. O que vocês estão fazendo aqui no meu quintal? Aí no outro dia, né, cara? No outro dia ele já botou aquela pilha lá, pô, com a galera profissional, Júnior Baiano, Sávio. Pô, mas assim, grandes histórias, né? Pô, poder viver esse momento, né, com ser treinado pelo Evaristo de Macedo. Naquela época, pô, o elenco era Romário, Sávio, Tinha o Caio Ribeiro. tava Caio aí. Ribeiro, Júnior Baiano. Leandro Então, pô, Amaral, Leandro Piu-Piu. Leandro Piu-Piu, Juan. Ávila também, Leandro Ávila também. Muito cara bom de bola. Fábio Baiano que resenha pra caramba. Muito tempo quando... Fábio Baiano, Uniforme, Fabão, tudo Fabão, fizeram parte desse elenco junto com você, né? Luiz Alberto Klemer. tava, Luiz Alberto. Alberto, Klemer. O time Legal é um demais. elenco muito forte. E essa questão que você falou assim, pô, galera, muito legal e tal, não sei o que. Não sei se eu tô errado ou não, mas eu senti um pouquinho de saudade. Tem saudade do futebol, não como treinador, que você vem fazendo um excelente trabalho e você tá próximo ali, você agrega muito na vida dos atletas, eu tenho certeza, como você falou, que você faz uma excelente gestão aqui, de se preocupar com o dia a dia do atleta dentro e fora de campo. Mas você sente falta da tua época de atleta? Não, cara, por incrível que pareça, não. Eu acho que a idade chega para todo mundo. Eu acho que o que eu pude fazer nos 15, 17 anos de carreira, eu dei meu 100% em todos os clubes que eu joguei. Eu contribuí da melhor forma possível. Legal. Mas depois que eu parei, eu virei a chave totalmente. De vez em quando ainda jogo uma peladinha, mas agora também o tornozelo, já que no final da carreira me atrapalhou muito nos últimos 3, 4 anos. Já joga pra gente, já incha, já não tem mais, né? Até para se mexer já é um pouco mais difícil, mas eu acho que o que eu pude fazer enquanto jogador eu fiz, me doei 100% nas camisas que eu vesti e agora Legal demais. o foco agora é ser treinador e poder passar todo esse conhecimento para o meu grupo de atletas. Você Ótimo. fala que vocês, quando iniciou a carreira, você veio com o Romário, aquela galera toda, uma galera meio que consagrada já, né? Mas você, lá atrás, antes disso, você passou
Supermercados Santa Cruz. É isso. Rio, supermercado Rio, pô. Pode errar o nome, Supermercado não. Rio? É, mercado Rio. Rio. É. O mercado Rio de Itaguaí, né, cara? Assim, a história é... Exatamente. Meu pai trabalhava lá, né? Meu pai era chefe de laticínio. Que de bacana, Itaguaí. Mandar um abraço aí pra Itaguaí também aí. Campo Grande, galera de Campo Grande aí, galera. Pode contar. Então era isso, cara. Eu fui um cara que eu sempre tive, fui um cara que o meu pai, sempre, esses princípios e valores vêm do meu pai, né, da minha mãe. Então com 9, 10 anos já tá trabalhando, né? Podendo ajudar também, claro que eu trabalhava, por ser muita criança, mas assim, ajudava meu pai no dia a dia, no mercado. Legal. Aí depois tu vai ficando mais velho, trabalhei, como a gente falava que é marreco na época, né? Em marreco, tipo assim, então isso vai te moldando, né? Vai te criando, vai te preparando para a vida. Trabalhava de manhã, a certo horário, tinha que sair ali por volta de 11h30, meio-dia, para ir treinar, para treinar quando eu jogava no Barra, né? Que o meu primeiro clube foi o Barra, no primeiro ano juvenil. Quando dava tempo, eu voltava ainda para trabalhar ainda, o mercado fechava ali um pouco mais tarde, então era isso. Eu tenho muito... Isso sim é uma memória boa, porque vai lembrar do meu pai, Claro, então é boas Isso é recordações. Maneiro aí. Maneiro. Pô, cara, a gente vai descobrindo, né? Então, a gente fica cada vez mais agradado de ter um convidado desse quilate. Por isso é que você precisa ir lá, dar um like, se inscrever no canal, ajudar a gente a trazer mais pessoas para contarem suas histórias desse nível, desse quilate. Vim aqui, consegui vir a Maricá, falar com o treinador do Maricá, que vai trazer boas memórias para o canal e a gente podendo ouvir o Reinaldo falar com essa simplicidade, com essa humildade, é muito bacana, né, cara? Eu queria falar daquele jogo também, Daniel. Qual jogo? Flamengo e São Paulo. Você tava naquele jogo, não tava, Edilson? Era você, Edilson, não era? Ah, isso aí a gente cara, vai falar, Vitória do Flamengo, eu quero que a gente fale. Sem pipoca. Campeão da Copa dos Campeões, né? Também o São Paulo tinha um timaço Timaço de também, São né? Paulo também, Pô, né? pelo amor de Deus. O Deus. primeiro jogo foi 5x3. França tava no São Paulo. Pra tu ter uma ideia, o primeiro jogo foi 5x3. Esse time O do segundo São jogo foi Paulo, 4x3 São Paulo. esse time do São Foi Paulo, artilheiro junto com França? Fui artilheiro No do campeonato junto com o Luiz Fabiano. Luiz Fabiano. esse time do São Paulo que jogou contra a gente nessa final da Copa dos Campeões, né, 2001, 2001. era o time do São Paulo que você chegou no ano depois, né? Depois, Reforçou 2002, né? Era um Eu fiz um timaço, dos né? melhores jogos da minha vida, foi esse primeiro jogo da final. 5x3. Eu fiz um gol e dei 3 assistências. Pô, ele tem pra Jogaço. Pelo amor de Deus. Aquele jogo ali foi bom. Se eu não me engano, o Pet fez um golaço de falta. No segundo jogo. Fez, no no segundo segundo, no Flamengo segundo. perdeu esse jogo. Era o Zagallo, Foi o treinador O ali. primeiro jogo foi 5x3, ganhamos. Foi, e depois perdeu 3x2. 4x3. 4x3. Ou 3x2. Acho que foi 3x2. 3x2. E E o assim, Pet fez um gol só para quase idêntico do que ele fez no exatamente, que tinha sido umas semanas antes, né? Inclusive vai chegar a data aí. Se eu não me engano, hoje é que dia? O dia do do gol do Pet? Eu acho que é dia 26 de maio. Se der um Google aí, a gente vai saber. Eu acho que 26 de maio, estamos próximo aí. Mas enfim, só para lembrar que o Reinaldo estava lá, eu só quero só exaltar, o convidado pode contar, que ele vai contar essa história pra gente. Então assim, eu como flamenguista, sei que você jogou no meu time, você jogou no Botafogo, você jogou no São Paulo, você jogou no Santos. Eu tenho minha opinião, tá? E eu acho que o Torito também tem, o Renato também tem, e outros seguidores do Pode Contar podem ter. Mas onde você entende que você jogou melhor? Onde você foi melhor como atleta? Profissional. Talvez teve seu ápice, O ápice, Assim, de o ápice entendimento de do futebol. entendimento dentro de quando você já entrava ali, você sabia, pô, eu sei o que Assim, em números, falando em números, por exemplo, no Flamengo, uns 2 anos que eu fiquei ali, 2000, 2001, no primeiro ano eu fiz 29 gols, no segundo ano eu fiz 32 gols. E quando eu fui para o São Paulo, no primeiro ano eu fiz 38 gols. Aí no segundo ano, antes de eu ir para a França, se não me engano, já estava ali na casa dos 12. Então eu acho que esses Flamengo e São Paulo, sem dúvida nenhuma, foi o auge, né? Vamos dizer assim, de números, de gols, de assistência. A seleção brasileira é uma época que era Mas você quase era impossível. isso, né? Já foi sondado Era assim, muito, na época. era muito, era ali. Mas o havia sarrafo as muito possibilidades, alto, era né? todo mundo ali. Tipo brigava, assim, né? Você brigava com muita gente, né? Eu falo pro meu filho, poxa, vamos lá, no Flamengo, 2000 eu fiz 28 gols na primeira temporada como segundo atacante. O Romário fez 60, pô. Aí tipo assim, tu fazia 35, os caras faziam 70. Então, tipo assim, era muitos gols que a gente fazia, mas sem dúvida nenhuma eu acho que Flamengo e São Paulo foram os meus auges. Jogou muito mesmo. Jogou Você muito. falou São Paulo foi... Você falou sobre entendimento de jogo com o Luiz Fabiano ali, que você teve que mudar.
né, eles me conhecem bem, e hoje eu questiono muito essa questão do centroavante parado. Parado que eu digo que ele só dá uma opção, ele não consegue marcar na primeira linha saída de jogo, às vezes, né? Porque ele não é muito móvel, ele não tem essa característica. Não quer dizer que ele seja ruim, mas Sim. ele não tem essa característica. E ele não De fazer consegue, 2, 3 funções. de fazer né? 2, 3 funções hoje. Esse cara Fazedor de gol, mais só pesado, aquele parar, só fazer ele só é gol. da última bola. Esse cara hoje, na minha visão, eu não acho ele tão interessante para o futebol de hoje. Assim, você falou que no Flamengo, no São Paulo, você jogou com vários jogadores e cada um você teve que fazer uma função assim. Na base você me fala que você era centroavante. Quando você sobe, você acaba virando um ponta e mesmo, segundo atacante e mesmo ali. assim faz 28 gols, né, em 2000. Então assim, você acha que essa questão do 9 hoje, a gente perdeu muito isso porque futebol mudou, né? Mudou. Não se faz mais isso na base, né? Talvez, o que a gente vem ouvindo aí, que não se faz mais centroavante na base, ou o cara mesmo não consegue mesmo se movimentar muito. Você disse que tem esse entendimento era específico mais seu, ou todo mundo tem essa questão assim, pô, cara, você precisa entregar pelo menos 2, não sei o que, entendeu? Mais ou menos isso que é a minha dúvida. Então, eu tinha esse entendimento, mas assim, com os ensinamentos dos treinadores, né? Então, tipo assim, eu aprendi muito com todos os treinadores que eu passei. Como eu falei, com o Edilson, né? O Zagallo, o treinador, o Edilson ele era um centroavante, mas assim, ele rodava, circulava. Entre o zagueiro e o volante, que gostava de cair na beirada do campo. Dá muita opção, mas tava né? sempre ali dentro da área, tipo assim, então o Zagallo me adaptou, cara, tu vai ter que quando tu vai atacar de uma forma, e quando defender, por exemplo, eu era um meia. Porque eu tinha que deixar o Edilson e o Pet fresco, vamos dizer assim. Por exemplo, num 4-4-2, eu voltava ali com fôlego, no corredor, né? Você por que exemplo, recompunha ali de corredor 4 homens, esquerdo, exatamente, para deixar o Edilson e o Pet fresco para decidir, que realmente os caras decidiam. Né? Sobre essa centroavante, eu acho que vai muito do treinador, né? Do modelo de jogo. Eu acho que tem jogo que pede o centroavante mais fixo, né? Para ele, vamos dizer assim, sustentar os dois zagueiros adversários, para gerar espaço para um meia que ataca espaço. Depende do adversário também, né? Vai muito como o adversário. Tipo assim, tem treinador que escala o time de acordo com o adversário, tem treinador que já tem um modelo ali, ele quer o centroavante, que a bola vai circular, vai bater do lado e vai cruzar para o centroavante. Entendeu? Por exemplo, hoje, o maior exemplo é o Vasco. Né? O Vasco tem um centroavante hoje, que não pode ver. Esse é um 9-9, né? Que faz gol de cabeça, os caras faz gol de pé também. Tipo assim, é um cara que gera muitas situações pro Vasco, né? De segurar os adversários, um meia atacar por dentro, ele é bom espaço, jogador. Um extremo atacar as costas, tipo assim. Então eu acho que vai muito da ideia do treinador e do que o cara tem como material humano também. Exatamente. Eu te achava bastante interessante como jogador por isso, porque você era um camaleão. Você nunca entregava na mesma posição. Cada jogo eu via Coringa, você, né? Você fazendo gol, entrando por dentro, você indo no fundo, você dando para trás. Então, assim, isso me chamava muita atenção. Exatamente. Então, assim, eu cresci vendo você jogar, vendo outros jogadores também jogar, e isso me chamava muita atenção. E isso que tu falou é uma coisa que me ajudou muito, porque onde eu passei, graças a Deus, eu fui 95% dos times que eu passei, eu fui titular. Porque eu tinha essa... vamos dizer assim, esse entendimento e essa... Você conseguia entregar no que seu te pediam, Coringa, né? vamos dizer assim, no Paris Saint-Germain era o maior exemplo, né? Eu passei 3 anos lá e eu sempre jogava por causa da data FIFA, então eu não era convocado. Então ficava, os caras não eram convocados, então ia muito jogador convocado, né? Camarões, enfim, Portugal, enfim, a seleção da França. Quando os caras voltavam, o treinador lá, até pela metodologia dele, ele sempre poupava a maioria dos jogadores. Então sempre estava uma brecha ali hoje que faz extremos, que é de um ponto esquerda, né, de extremo esquerdo, de ponta direita, que é um extremo direito, ou de um falso 9, ou de um segundo atacante. Como eu já estava... Tudo você fazia. Já estava adaptado aqui no Brasil, eu jogava em Jogava em todas, brecha, jogava em todas. Então sempre eu estava jogando por causa disso. Se adaptar ao modelo de jogo do treinador. Eu observava bastante você jogando, mesmo você jogando no Flamengo, que eu sou Vasco, né? Então, assim, eu sempre analisei tudo num geral. Para depois ir comentar na rua, né? Claro, gente? pô. Depois não é só porque o cara fez o gol, ele outra coisa, muitas vezes o cara não fazia o gol, mas assim... Hoje, ainda mais, como treinador, tu vê, o cara não fez o gol, o centroavante, mas o cara ajudou de outras ações, né?
2000 e 2002, pô. 2001 você joga com o Edilson, que é totalmente diferente do Luiz Fabiano de 2002. Totalmente, Tipo assim, o estilo do todo- Romário Eu joguei, também, por exemplo, né? eu Romário, joguei, Romário. por exemplo, Os dois eu joguei com o praticamente centroavante um do Flamengo ano depois, chamado Tuta. Pô, Tuta é totalmente conhecidíssimo. diferente também. Totalmente Uhum. diferente do Luiz Fabiano, Luiz Fabiano e do e do Edilson. Edilson. É, que Tuta era o centroavante mesmo, de Era, área. era. Tipo assim, aí eu... Não, o Verratti ainda tem Sim, mais mobilidade Sim. do Do que que o ele. Tuta. O O Tuta Tuta é era aquele mais cara mais paradão, paradão, mas muito forte na parede, muito forte no jogo aéreo. Então, além de ter o conhecimento do treinador de me passar, eu também tinha um meu entendimento. Falei, cara, eu vou começar a usar o Tuta como? Bola de parede. Jogava nele para ele escorar os caras para mim me batendo. Entendeu? Então, tipo assim, eu começava a também entender as melhores formas que eu poderia usar o meu companheiro. Sim. Legal Você vai tentar no demais. jogo. Reinaldo fazia tudo isso e ainda fazia gol de falta, né? É o único da carreira, mas Ah, fez isso. moleque, vibramos É, não, e muito foi daquele importante, gol. né? É. Importante demais. Acabou de entrar, pegou a bola, catapimba. Bateu, né? Ah, e fez o gol, né, irmão? Caraca, o cara... Pô. Então, assim, a gente tá tendo a oportunidade de estar com um cara contando a história dele aqui. Foi fenomenal. Tá maluco, A história dele, pô, trilhada de uma maneira maravilhosa, né? Renato, agora tem que bater aquele bate-bola. Fala aí. Bate-bolinha rápido com o Reinaldo. Tudo que é bom dura o tempo bastante. Pô, a passa resenha a boa, tornar né? É isso aí. inesquecível. E só para ter essa situação da falta, falar rapidinho, Diga. porque a da Fica à falta vontade. é... Hoje eu até trago isso como treinador. O Pet estava machucado, né? Era o batedor de falta oficial, o Pet estava machucado. O Pet estava machucado. Então, pô, tudo começou ali no pós-treino, eu peguei, comecei, botei a barreira, sem goleiro, comecei... Era só ele. Comecei a treinar, aí o Zagallo falou, pô, tu bate bem na bola, começa a treinar, e naquela semana eu sabia que o Pet estava fora, todo dia após o treino eu comecei a treinar, cara, e comecei a encaixar a batida. Eu tava na reserva nesse jogo, o ataque foi o Roma e o Imperador. E, pô, aconteceu de, pô, entrar no jogo, primeira bola sair a foto de onde eu tava treinando, aí que eu falo, Confiante, né? Pegou pô, confiança. o dia a dia, a Dia a confiança, dia, o treinador também, por exemplo, se eu tivesse ali treinando ali, o Zagallo chegasse pra mim e falasse assim, pô, vai descansar, tipo assim, pô, tá bem, tá legal pra bater, então treina. Consegui levar pra tudo que aconteceu no treinamento pro jogo, um gol importante, o único que eu fiz na carreira de falta, mas foi importante, Legal né, demais. porque foi uma final de Taça Guanabara, e por causa desse gol de falta que a gente foi pra Taça Guanabara, que teve o tricampeonato, né? Eu Exatamente. até brinco com o Pet, falei, pô, tu fez um gol de falta, mas se não fosse o meu... Pô. Isso, a história é essa. Mas, aí ele começa aí, o Pet ele é rabo dentro, né? Exatamente. Muito legal, rapaz. Pô, demais, cara, demais. E vindo nessa pegada, né, que a gente, como o Renato falou, tudo é bom, dura pouco. Tempo bastante para se tornar inesquecível. Exatamente. Isso é muito legal. E como Reinaldo tá aqui contando pra gente tudo, que aqui tem que contar, aqui pode contar. Reinaldo... Pode contar, né? Pode contar, pô. Reinaldo jogou com grandes jogadores, jogou com grandes craques, como você me mencionou. Hoje em dia, o que o Reinaldo fazia em campo antes como atleta, quem é que você identifica hoje no futebol brasileiro, ou até mesmo mundial, que se assemelha ao que você era dentro de campo? Dentro de campo? Sim. Eu vejo o Bruno Henrique com as mesmas características do que a minha, né? Um segundo atacante, muito rápido, decisivo. Faz de boa tarde também, né? Bom igual o no jogo Rei. aéreo. Tipo assim, é um jogador que até muitas pessoas falam, pô, o Bruno Henrique, quando eu Demais. jogava, eu acho que ele é muito mais rápido. Eu vi que teve um jogo que o Bruno Henrique atingiu, sei lá, 36, tipo assim, é surreal a velocidade dele. Mas eu acho que hoje, no futebol atual, eu acho que o Bruno Henrique é um cara que me lembra, na época que eu jogava, até pelas características, ser um cara rápido, de jogar de segundo atacante, de jogar nas beiradas também, de ter um bom jogo aéreo. Lembra muito pra mim, que ele falou do Bruno Henrique, lembra muito pra mim quando ele arma pro chute. Ele faz o mesmo movimento, parecido com o teu movimento. Na memória agora. Quando ele arma pro chute, lembra muito o Reinaldo, que o Reinaldo armava pro chute, inclusive daquele gol maravilhoso que ele fez lá no Centenário em Montevidéu, que eu nem sabia que era o primeiro da carreira dele profissional, mas pra mim, que me marcou muito, né, como flamenguista. É maravilhoso saber isso, que a gente também percebe essas características no ídolo, né? Agora tá contigo, né? Não é não? Bate-bola aí pra gente começar o bate-bola. A gente vai fazer aquele bate-bola rápido em uma palavra, você responde com uma palavra, ok? Vamos lá, família. Tudo, né? Futebol. Tudo também. Flamengo. Flamengo, a história
história. Tudo começou ali. Gratidão. Gratidão. Flamengo, gratidão. Maricá. Maricá. Muita coisa para conquistar ainda. É isso. É isso. Reinaldo teve aqui. Tem uma última. E pode contar? Ah, Pode contar, é nota 10, né? aê! Reinaldo contou tudo, não pode contar. Pode contar em Maricá, pô. É isso. Ó, tá com isso elevado. É, Isso Wilson. Isso é elevado, hein? Wilson. aí é Wilson Pereira. Isso é elevado. Wilson Isso aí é brabo. parceiro. Agradecer ao Maricá por ter aberto as portas para o Pode Contar. O contato que a gente fez com o Impera. Impera, ó, muito obrigado, meu irmão. Agradecer toda a comissão técnica, o Wilson, que O Arlen veio, também, Arlen, que, pô, presidente, ó, grande abraço. Estamos esperando você aqui para poder contar, o Douglas também. Nossa equipe que está aqui, Hugo, Guilherme, nossos patrocinadores CF Sublimação, Popó, Quiosque do Popó, Maiquinho lá das camisas, DK Depósito de Bebidas, e agradecer imensamente a você, Rei, pelo Porra, bate-papo. cara, eu que agradeço. Pô, muito boa sorte pra você. Você histórico, pô, tá maluco. A gente nunca pensou, eu preciso falar isso aqui antes da gente terminar. Era muito distante pra nós, moleques, tá conversando com um cara que a gente ia assistir na televisão, fazer os gols e vestir a camisa do Flamengo, jogar no Maracanã. E como o Renato é vascaíno, mas a gente faz parte do mesmo nicho, né? E ver e estar aqui hoje com você é extremamente honroso pra nós e a realização de um sonho, cara. Porra, Muito obrigado mesmo. Obrigado. Obrigado, e ver que você é essa pessoa humilde, tranquila, como você realmente aparenta ser. Porra, e obrigado, só agradecer. Igual o Renato aqui, saber, né, que, como eu falei, honrar todas as camisas que eu joguei, dei o meu melhor, e saber também que sou reconhecido pela torcida pelo meu caráter, pelo meu respeito com os outros torcedores. Então, como tem aqui, tu falou aqui com o Renato, vascaíno, mas tenho certeza que sabe que quando jogava não muda nada. é coisa de cada um defendendo o seu. Exatamente. E agora seguindo a vida como treinador aí, em nome de Jesus, já deu tudo certo, vai dar ainda mais, as coisas vão começar a acontecer. Isso é Reinaldo e você pode contar. Obrigado, Rei. Valeu. Segue lá, clica lá. Vou pegar a camisa. Alô, galera, aqui quem tá falando é o Reinaldo, treinador do Maricá Futebol Clube. Hoje eu tive a honra de participar do programa do podcast Pode Contar um pouco da minha história, um bate-papo de muito conteúdo, e vem, pode contar.